dos maiores desafios dos sistemas prisional e socioeducativo é combinar a humanização da pena e do atendimento com a reinserção social de pessoas que cometeram crimes. Que medidas estão sendo adotadas para alcançar esses objetivos e, ao final, promover justiça social nesse contexto conhecido de extremas dificuldades do atual e tradicional modelo? Este é o principal tema de hoje do nosso podcast, o Encontro Marcado, feito em parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros. E para falar sobre o assunto, nós vamos começar com 3 especialistas aqui hoje. O desembargador José Luiz de Moura Faleiros, supervisor, que é do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Rogério Greco, professor. E também o nosso anfitrião, o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. A todos, muito obrigado por terem aceitado nosso convite. É um prazer recebê-los aqui no podcast Encontro Marcado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se e deixar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos no canal, em nosso canal no YouTube. Doutor Faleiros, vou começar com o senhor aqui, porque o senhor recentemente assumiu essa nova função. Vai começar com ele, porque ele tem o cargo de maior nome do tribunal, né? Como é que é o negócio? É supervisor? Supervisor do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e das medidas socioeducativas do tribunal. Nem cabe no cartão. Então, o nome é grande, mas não cabe nem no cartão. Resumindo agora aqui para ver, vamos chamar de GMF. Esse GMF, não é assim? Então eu gostaria que o senhor contasse para a gente como que atua com essa função de monitorar e fiscalizar um sistema complicado, como nós sabemos, e que resultados têm sido alcançados diante das já conhecidas dificuldades. Pois não, Uriel, permita-me inicialmente saudá-lo, e saudando eu também estendo os meus cumprimentos ao secretário de Estado, que aqui encontra-se presente, o nosso estimado professor Greco, da área de Justiça e de Segurança Pública, né, que muito engrandece este programa e dignifica as nossas presenças, com certeza. E ao nosso inovidável presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, o nosso estimadíssimo colega, Dr. Luiz Carlos, que é o anfitrião deste programa, com certeza também engrandecendo e dignificando a nossa participação. E, obviamente, as nossas mais respeitosas saudações aos telespectadores, que realmente são a razão de ser deste programa. Os nossos manifestos de respeito e de agradecimento pela audiência que estão dando ao programa Encontro Marcado, levado a cabo aqui pela Associação dos Magistrados Mineiros. O GMF, ele nada mais é do que uma representação nas unidades da federação do denominado DMF, que é o Departamento Nacional de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penal e também do Sistema Socioeducativo, fincado lá no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ em Brasília, e comandado por um magistrado fantástico do estado de São Paulo, que já está há algum tempo lá à frente do mesmo, que é o Dr. Ranfred, magistrado bandeirante, e que conduz os trabalhos, os interesses deste departamento com muito denodo, com muita galhardia e, acima de tudo, com muita competência. E, através, então, do DMF, implantou-se em todas as unidades da federação, para que os telespectadores possam compreender esta estrutura organizacional, os denominados grupos de monitoramento, que são este GMF a que foi referido aqui. A quem incumbe a administração, por assim dizer, e também fiscalização de toda esta gama de problemas que envolve o sistema tanto de execução de pena nos estabelecimentos prisionais, quanto a fiscalização das denominadas medidas socioeducativas, as medidas socioeducativas, para que os telespectadores possam compreender melhor, Orion, são aquelas medidas impostas aos adolescentes infratores. As pessoas que estão na faixa etária compreendida entre 12 e 17 anos, que cometem crimes e que não são condenadas, mas que recebem esta medida denominada reeducativa, não é, para que, dentro dos parâmetros do Estatuto da Criança e do Adolescente e, notadamente, da nossa Carta Magna, possam cumprir durante um período de no máximo até 3 anos nos estabelecimentos próprios, que não são prisionais, estas medidas. Então, para que não haja qualquer dúvida, é como se fosse uma pena imposta a um adolescente, mas que não é pena, é medida educativa, né, social. E os presos, obviamente, os considerados imputáveis, aqueles que têm sanidade mental com 18 anos ou mais, que uma vez praticantes de crimes são condenados, levados ao sistema prisional. E o sistema prisional, nós sabemos aqui no Brasil, ele pode ser no sistema aberto, no sistema semi-aberto
e também no fechado, que são os denominados na técnica jurídica de regimes de cumprimentos de penas. Estes, então, ficam dentro dos estabelecimentos carcerários, nas cadeias, nas colônias, nos presídios de um modo geral, nas penitenciárias, e que, uma vez pagando, entre aspas, pelo mal causado a outrem na prática do injusto penal, recebe esta retribuição do Estado. E o Estado, quando impõe esta retribuição denominada pena ou medida social para os adolescentes, ele tem que exigir o adimplemento, que é o pagamento desta dívida perante a sociedade. Então, o condenado ou o adolescente que recebe a imputação da medida socioeducativa são levados para estes estabelecimentos e aí o Estado tem o dever, com a participação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, com os meios ordinários, por assim dizer, da prestação jurisdicional, que notadamente são as varas de execuções penais, né, espalhadas pela capital e pelo interior do Estado, aqui no caso nosso de Minas Gerais, que não podem deixar de exigir por parte dos operadores de todo o sistema prisional e também do sistema socioeducativo que eles respeitem a dignidade humana daquelas pessoas que lá se encontram. E não é pelo fato deles terem praticado um crime, estarem, entre aspas, pagando pelo mal que fizeram a outrem, que eles podem ser tratados de qualquer forma. Então o GMF e o DMF têm essa incumbência de fiscalizar para que seja, de fato, estabelecido o critério de humanização para o cumprimento destas penas e dessas medidas sociais. Então, a função que nós temos é esta: fiscalizar a execução da pena e a execução das medidas sociais para que elas possam atingir os intentos desejados pelos organismos e tratados internacionais e aqui no Brasil, notadamente, pela nossa Constituição Cidadã. Muito bem. Agora, secretário, agora é com o senhor a palavra, né, de até te contar como é que se realiza esse dia a dia dessa execução penal, porque um dos maiores desafios do sistema prisional em Minas, como de resto em todo o país, é a superlotação. Que número o senhor tem aí para poder apontar essa situação da insuficiência de vagas? Primeiro eu queria agradecer, né, imensamente o convite feito pelo meu queridíssimo amigo Luiz Carlos, amigo de anos, né, Luiz? Meu professor, meu professor, secretário, meu professor, né, desde os tempos, me preparou para o concurso da magistratura. Como é que o tempo passa rápido? Devo muito a nossa referência de todos nós. Delícia, né? Meu querido amigo também, Falheiros, aqui é um privilégio estar com vocês aqui. Obrigado. Falando um pouquinho, né, sobre o sistema prisional. É um tema que realmente, assim, eu tenho uma inclinação já desde 2005, que eu fiz, a minha tese de doutorado foi sobre o sistema prisional. Então eu fiz essa defesa da tese na Espanha, então eu pude comparar vários sistemas prisionais, né? E realmente nosso sistema é um sistema falido. Desde que eu entrei no MP em 89, eu nunca vi um sistema prisional bom. Então o que a gente está tentando fazer, na verdade, atualmente, é tentar dar um pouco de dignidade ao cumprimento da pena. E não é fácil fazer isso, porque é um sistema que ele já nasceu ruim. Então, assim, o que a gente tem feito aí ao longo, né, desse último período de 4 anos e meio, é tentar realmente dar uma nova cara ao sistema prisional. É possível, assim, cumprir a meta ressocializadora? É. O Estado tem um papel muito importante com relação a isso. Quando a gente lida com o sistema prisional, é um tema um pouco delicado. Por quê? Porque a sociedade, de uma forma geral, ela não gosta do preso. E é natural. Ninguém gosta daquele que fez mal a ela, né? Não vai gostar do estuprador, não vai gostar do homicida, não vai gostar do cara que praticou o crime de roubo do seu celular, não gosta. Mas a gente tem que entender o seguinte, nós só temos 2 alternativas. Ou essa pessoa vai sair melhor, ou ela vai sair pior. E depende muito do Estado que essa pessoa saia melhor. Então, por isso que o Estado tem que investir no sistema prisional. É uma obrigação do Estado fazer isso. Para que os senhores tenham uma ideia. Hoje, atualmente, eu particularmente, eu acredito na ressocialização. Obviamente que nem todos os presos vão se ressocializar, mas a ressocialização, ela é possível, a ressocialização, ela é viável, é um projeto extremamente viável e, na minha concepção, ele se baseia num tripé, que é trabalho, educação e a parte espiritual do preso. Quando a gente consegue unir esse tripé, essas 3 pernas desse tripé, a possibilidade de ressocialização é muito grande. Então, em termos de números, como você me perguntou, hoje nós temos um sistema prisional com aproximadamente 62 mil presos, em torno aí de 180 unidades prisionais, quase todas elas acima da sua capacidade ocupacional. Então, é uma luta do Estado, primeiro, em tentar melhorar a dignidade no que diz respeito ao cumprimento da pena. Segundo, a gente também tem como foco não só a melhoria do sistema que a gente já tem, não dá para você simplesmente abandonar e criar novas unidades, que isso fica inviável financeiramente para o Estado.
O governador, só esse ano passado, liberou uma verba de 74 milhões para a reforma do sistema prisional. E, além disso, existem várias unidades prisionais em construção. Então, a ideia, para que se possa cumprir efetivamente aquilo que diz um pouco a LEP, é preciso investir no sistema prisional. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, aproveitando a sua presença e a sua dedicação ao tema também, toda vez que se fala em humanização da pena, a gente sempre se remete à questão das APACs, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. É o caminho ou podemos ter uma alternativa a esse modelo tradicional prisional? Primeiro, uma alegria enorme estar aqui, né? E tratando do assunto, minha cozinha, né? O juiz de execução penal esses anos todos, né? O mais competente conhecedor no Estado. Imagina, nada disso. O engraçado, né, professor Rogério, a execução penal é um desafio que todo dia tem uma novidade para a gente. Sim. Porque é dinâmico. Sim. A cultura das pessoas muda, Orion. Sim. A cultura, o público muda, os sentimentos das pessoas mudam, né? Isso tem uma série de facetas, né? Assim, não tenho dúvida, eu sou muito ligado às APACs, todo mundo sabe disso, né? É um movimento que eu aderi desde 2004, né? E aprendo muito com as APACs, mas aprendo muito com o sistema convencional também. E a APAC está dentro do sistema convencional, não podemos tirar isso de mente, né? E o professor Rogério falou aí do tripé, né? A APAC vai um pouco além desses 3 pontos, mas que são realmente fundamentais, né? Mas desde que dentro desse tripé da religiosidade, do trabalho, né? Da educação, tudo isso nós buscamos a reconstrução da pessoa em privação de liberdade. É aquela máxima de Agostinho, né, da valorização humana, da conversão das pessoas, né, de ter a oportunidade de fazer novas escolhas, a oferta. Né? Acho que esse que é o nosso desejo lá. E as APACs procuram fazer isso. Né? E eu acredito também que dentro do mesmo sistema é possível, Orion. Tudo é possível, desde que haja boa vontade, empenho e além de tudo, a possibilidade de sistematizar. Né? Hoje eu vejo dentro do sistema prisional, não só em Minas, no Brasil, fora do Brasil também, né? Há um movimento muito difícil porque o tempo inteiro nós estamos apagando o fogo. Né? O tempo todo nós temos essas dificuldades. O sistema prisional fica muito ocupado pela prisão provisória. Né, Faleiros? Verdade. Então a prisão provisória vai tomando lugar da pena, que devia ser ali dentro do sistema prisional, estar ali é a pessoa em cumprimento de pena. E aí nós ficamos nessa situação difícil que estamos vivendo, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio, o bate-papo aqui vai ser muito legal. Muito bem, esse é o nosso podcast Encontro Marcado, hoje conversando sobre os desafios dos sistemas prisional e socioeducativo, que busca combinar aí a humanização da pena com a reinserção social daqueles que cometeram crime, num cenário de muitas dificuldades que a gente conhece aí do sistema atual e o tradicional modelo prisional. Bom, secretário, eu estava com uma questão para o senhor no bloco. Anteriormente eu comentei com o senhor a respeito dessa questão das vagas e, além disso, do domínio dessas vagas pelo próprio Estado, porque muitas cadeias são, às vezes, comandadas pelas facções criminosas. Como é que é a situação em Minas Gerais? Não, em Minas, graças a Deus, isso não acontece. Nenhuma unidade nossa é comandada por nenhuma facção, muito pelo contrário. Então a gente tem determinadas regiões onde nós temos facções específicas, né? A exemplo do PCC, do Comando Vermelho. Hoje, só para você ter uma ideia, no Brasil, Luiz, nós temos em torno de 90 facções criminosas. Sim, sim. O Comando Vermelho surgiu em 79, no presídio de Ilha Grande, no Rio. Depois, talvez, em 93, surgiu, com certeza, a pior facção criminosa que existe, hoje já considerada até gozando do estado de cartel, que é o PCC. Então, pela proximidade com Minas, então a gente tem Minas e São Paulo, na região do Triângulo, nós temos uma quantidade enorme de presos do PCC, como próximo a Juiz de Fora a gente tem uma quantidade maior de presos do Comando Vermelho. Mas nenhuma dessas unidades tem o controle de nenhuma facção.
Então, o Estado, quando existe alguma liderança, alguém que está vamos dizer assim, se sobressaindo em alguma liderança dentro dessas facções ou em outras, imediatamente a gente isola. Então, assim, em Minas não tem, graças a Deus, não acontece o que pode acontecer em outros estados. Muito bem. Doutor Faleiro, ampliando a discussão agora para o sistema socioeducativo, né? Um dos grandes desafios de todo o sistema de justiça, né, como um todo, é evitar que o sistema socioeducativo seja a porta de entrada para o sistema prisional. Perfeitamente. Como é que a gente pode garantir a recuperação, garantir dignidade para esses meninos, esses adolescentes, para que eles não continuem no caminho do crime? Uma gestão forte e fiscalizadora dentro do sistema. Aqui em Minas Gerais, para minha grata surpresa, após assumir o GMF, eu pude constatar que o número de adolescentes internados não atinge o 1.500. Eu imaginei anteriormente que nós estávamos com um número muito mais significativo do que este. E para também a minha alegria, eu posso assim me posicionar, Orion, nós temos alguns estabelecimentos de medidas socioeducativas com inúmeras vagas ociosas. Sim, 50%. Secretário Grico. Então nós temos uma ocupação hoje de aproximadamente 50%. Sim. O que evidencia que a estrutura física para acolhimento e internação destes adolescentes infratores em Minas Gerais está perfeitamente dentro do que é necessário, inclusive com vagas sobrando, né, por assim dizer, por quanto a ocupação não atinge mais do que 50% das vagas colocadas à disposição da prestação jurisdicional pelo governo do Estado, através das unidades espalhadas, não apenas na Grande BH, como em todo o interior, né? Nós temos, por exemplo, em Patrocínio, em Tupaciguara, em Patos de Minas, ociosidade dentro dos sistemas, né? Apenas a título de exemplo. Uberlândia está aproximadamente no gargalo, com 80 internados e um número aproximado de 80 vagas. Faleiros, mas eu queria destacar uma coisa desse dado que você está passando aí, sabe? Há algum tempo atrás, você se recorda, o professor Rogério se lembra, que havia uma contaminação, porque os adolescentes ficavam no sistema convencional em chamada cela especial, reservada a menor, né? E isso foi um desafio muito grande. Eu queria destacar, professor Rogério, que isso veio a partir de uma política de articulação entre a Secretaria de Governo, o Ministério Público, o Judiciário, que foi feita a partir da criação do DMF, que você dizia no início de sua fala, né? A Resolução 96 do CNJ, que trouxe essa criação do DMF, do GMF, possibilitou essa discussão. E aí essa situação realmente absurda, né? Foi se distendendo e foram criando alternativas. Havia uma época que tinha praticamente lugar para adolescente infrator, era em Sete Lagoas. Só uma cidade, né? Era Sete Lagoas, era aqui em Belo Horizonte. Duas ou três unidades no estado. Mas esse foi um grande desafio. Sim. Olha, gente, isso foi um desafio. Hercúleo, eu queria assim, deixar nesse momento assim, um registro dessa sua fala, para dizer que isso aconteceu, que houve muitos atores que foram protagonistas nisso, mas precisam manter assim essa situação. Perfeitamente. Não é? Aqui eu me recordo, foram criando as unidades aí, acho que em Passos, né? Foi levando no Oeste, em Divinópolis, etc. Né? Então, assim, muito importante isso, para que essa política seja desenvolvida. Mas é um desafio enorme. Eu fico imaginando, a gente falava há pouco aqui em off, da distância do preso com a família. Imagina então do adolescente infrator. Exatamente. Essa ponderação sua é perfeita, porque aí está a verdadeira humanização. Né? Eles não são colocados num sistema desumano, num sistema insalubre, porque as instalações físicas são compatíveis com a necessidade. Conforme é previsto na lei de Minas vai ter também, Luiz, um projeto pioneiro que foi pensado e patrocinado pelo governo federal. Nós teremos aqui em Minas duas parcerias público-privadas no socioeducativo. Então, Minas foi escolhido justamente pela experiência nossa. Parabéns, professor. Na PPP, com o sistema prisional, e agora a gente vai ter mais 2 unidades com 90 vagas cada. E não deixa de ter já uma parceria público-privada com a APAC juvenil lá em Frutal, né? Não sei, eu não conheço bem os resultados lá. Mas parece que tem sido uma experiência, um desafio novo, né? É um projeto inovador. A PPP aqui deu muito certo. Sim. Então a gente já está para construir mais 2 unidades. A gente tem 3 unidades construídas, vamos construir a 4 e a 5. E esse projeto, agora o governo federal despertou para isso e está fazendo um projeto inovador. Seria em Minas e em Santa Catarina. Excelente. Santa Catarina acabou não vingando e só ficou Minas. Opa!
Secretário, nisso que o doutor Luiz Carlos falou sobre a questão dos vínculos familiares, né, para a reinserção desses meninos, também a questão do trabalho e educação. Existe alguma proposta pedagógica específica nesses centros de socioeducativo? Sim, existe. Toda uma equipe especializada, mas quando a gente lida com um adolescente infrator, a gente tem é uma área muito sensível para a gente. Por quê? Porque, via de regra, esses adolescentes vêm de famílias destruídas. Então, o adolescente sequer conhece o pai, a mãe já está presa. Então, a visitação é quase que zero. Que coisa, o abandono, é horrível. Né? O abandono é terrível no sistema socioeducativo. Eles não têm referência. Não tem referência. Então, a gente tem que fazer toda uma construção desse adolescente para que, quando ele saia, aquilo que você falou no comecinho, ele não venha praticar o crime, não seja, na verdade, um imputável que venha praticar crime e saia do sistema socioeducativo e entre no nosso sistema prisional. Então, na verdade, quando ele ingressa ou no sistema socioeducativo ou no sistema prisional, o Estado já perdeu. Já perdeu. Porque o que a gente tem que investir, na verdade, não é nem no socioeducativo e nem no sistema prisional. A gente tem que investir na prevenção. Isso mesmo. É evitar que se pratique o ato infracional, evitar que o sujeito pratique o crime. Isso é política pública, né? Política pública. E nós temos aqui oportunidade de trabalho, oportunidade, né? Isso mesmo. E o Estado tem investido, dentro da Sejusp, existe uma subsecretaria de prevenção que funciona muito bem, muito bem. E a gente vê, assim, a redução drástica de índices de violência em determinadas comunidades por conta da prevenção. E da reincidência, né, doutor Faleiros? Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o trabalho do GMF, porque são importantes as visitas, as inspeções, né, nesses diversos centros socioeducativos, até nas unidades prisionais, e essa articulação que o senhor faz com os diversos juízes e juízas dessa vara de execução penal, porque o Minas é um estado continental. Então, como é que o senhor faz essa articulação aí? E esta é a grande preocupação do DMF, do nosso diretor-geral, que é o Dr. Lanfred, lá em Brasília, porque, inegavelmente, tem sido constatado que em várias comarcas do estado de Minas Gerais, algumas inspeções são, entre aspas, um verdadeiro faz de contas. O magistrado, infelizmente, não vai no estabelecimento e determina que o livro de inspeção seja levado no seu gabinete. Eu posso falar isso com essa clareza que eu estou falando, porque isso me foi reportado pelo DMF. E eles recebem lá em Brasília as denúncias e depois vão cruzar as informações das inspeções, elas não batem. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos alinhando com a Escola de Magistratura, com a EGEF, um evento no mês de novembro, aqui em Belo Horizonte, com todos os juízes de execução penal do Estado, para que este evento, durante 2 dias, possam ser tratados dos parâmetros da fiscalização da execução penal e, notadamente, que ele atinja um cunho pedagógico de modificação desta mentalidade, porque a fiscalização tem que ser exercida, Orion, diuturnamente pelo juiz da execução penal, pelo juiz da vara de infância e juventude. Porque se essa inspeção não é realizada, as realidades de cada estabelecimento não são constatadas por quem dê direito, que é o prestador jurisdicional. E aí vem as denúncias via estabelecimento prisional ou socioeducativo, via Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e tudo isso chega em Brasília. E nós somos cobrados aqui na prestação jurisdicional do Estado, imaginando que as coisas estão sendo realizadas dentro dos parâmetros normais e, na verdade, em algumas circunstâncias não estão. Então, essa fiscalização efetiva, com um cunho pedagógico, não com um cunho punitivo, tem que ser exercitada pelos nossos magistrados. E nós estamos conclamando os magistrados para que eles façam isto com a necessária observância dos parâmetros da retidão do sistema. Nós não podemos brincar, né, que estamos fiscalizando e não estamos, porque depois a verdade vem à tona. Então vamos fazer agora um evento para que estes magistrados possam vir ao encontro do GMF, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e passem a atuar dentro dos parâmetros normais, rotineiros das imposições, obviamente, atribuídas a cada um deles. Perfeito. Doutor Luiz Carlos, é possível, é importante da experiência que o senhor tem nessa área aí, monitorar esse quantitativo da duração dos presos provisórios? O senhor falou deles há pouco aqui, o tipo de benefício no cumprimento da pena. Como é que isso pode ser monitorado, fiscalizado? Isso é um pouco sazonal, né? Nós vivemos uma situação, atualmente, não sei se o professor Rogério pensa, como eu, o desembargador Faleiros, que nós vivemos um pós-pandemia. Sim. Então, em tudo, há uma ressaca, há um boom de tudo, em todos os setores, inclusive na criminalidade. É sim, verdade. Então, nós estamos vivendo agora um pico de criminalidade. Não sei se... Mas é natural
E isso vem do pós-pandemia. Então você vê que até no sistema, para o sistema prisional, existem desafios que são de acordo com as ondas, né? Diríamos assim, né? Isso ocorre no mundo todo atualmente. Exatamente. Roubos de carga nos Estados Unidos. Eu recebi informações recentes de um amigo que é prestador jurisdicional lá nos Estados Unidos, estão impressionados, coisa que não existia. Eu estava contando, no pós-pandemia. Estava contando para o professor Rogério que o ano passado tive uma oportunidade de fazer um curso em Roma, né? Estava lá o nosso amigo Douglas Fischer, né? E outros tantos, a Adriana Cruz, que você conheceu, né? E nós ficamos impressionados com a quantidade de população de rua em Roma. Então, isso há uma crise social muito grande. Então, sabe, Orion, eu penso que quando tem essas crises sociais, e aí vem aquilo que o professor Rogério dizia, né? Com relação à prevenção, às dificuldades, à política pública, a articulação do social, oportunidade de trabalho, nós vivemos uma outra ressaca. E aí vem... E a história é onde? Dentro do sistema prisional. E história numa demanda crescente para aquela prisão provisória, para tirar o assaltante, para tirar aquele que está arrebentando os carros nas ruas, deixando as pessoas com medo, que atualmente nós vivemos um momento de medo, outra vez. Verdade. E aí temos esse problema. E aí? Como que vai ser esse equilíbrio se nós não conseguimos acompanhar essa quantidade de pessoas que vão chegando aí no sistema prisional provisoriamente e aqueles que estão cumprindo pena? Esse é um grande desafio, muito difícil, viu? Muito bem. Aqui o nosso podcast Encontro Marcado, nós conversamos então sobre os desafios dos sistemas, né, prisional e também socioeducativo. Então a pergunta para o secretário aqui é saber como que ele já está fazendo, o que ele já fez e vai fazer ainda, sobre essa decisão do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde de fechamento gradual dos manicômios judiciais, né, sobre aqueles hospitais de custódia destinados aí aos pacientes psiquiátricos, né? Honestamente falando, a decisão é absurda. Absurda, em todos os sentidos. Primeiro porque a gente não está vivendo na década de 20 do século passado. Não existe mais o tratamento de eletrochoque. Parece que a gente está vivendo uma realidade de 100 anos. Isso não é mais assim. O grande problema dessa decisão é que a gente... parece que as pessoas não estão entendendo o que vai acontecer na ponta. Eu tenho pessoas absolvidas, Luiz, com medida de segurança que são perigosíssimas. E essas pessoas não têm mais família. Elas não têm onde ficar. O sistema de saúde não tem como acolher. Ou seja, o que vai acontecer por conta dessa decisão do CNJ, e a gente vai tentar rever, porque já existe um decreto legislativo, uma iniciativa do deputado Kim Kataguiri, para poder suspender essa resolução do CNJ, e é possível que isso aconteça. Os deputados todos já estão se mobilizando. O próprio Conselho de Medicina não aceita essa decisão do CNJ. Então, assim, por mais que a gente queira, e aí, aqui em Minas, por exemplo, a gente tem um exemplo muito, muito concreto, que é o Hospital Jorge Vaz. Há 2 anos, o Jorge Vaz era um horror. Eu fiz uma reunião pessoalmente com o presidente aqui do TJ, junto com o governador, junto com o nosso governador aqui. Nós nos comprometemos a modificar aquela situação e hoje o Jorge Vaz ele é verdadeiramente um hospital. Tanto, embora fazendo parte do sistema penitenciário, ele é um hospital, inclusive o diretor é um médico, não é nem um policial penal. Então, eu fico imaginando você tirar aqueles aproximadamente 150 inimputáveis que estão lá dentro, cumprindo medida de segurança, e eles vão se transformar em pessoas em situação de rua, porque eles não vão ser acolhidos pelo sistema. Isso me preocupa muito. Então, ao invés da gente brigar para que o sistema funcione de uma forma correta, não é simplesmente fechando, porque há situações extremadas, há situações em que a família não tem como acolher, há situações em que o camarada sequer tem família. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Professor, isso é um desafio muito grande. Recentemente nós encontramos, até conversamos rapidamente sobre isso, sabe? Eu conheço um pouquinho desse drama. E eu me recordo que quando eu fazia inspeções em prisão no estado inteiro, eu procurava assim, onde ficam as mulheres e onde estão os que estão aguardando vaga de medida de segurança nas prisões, para saber como eles estavam, como é que seria isso, né? E aos poucos houve um grande movimento para retirar essas pessoas e fazer uma grande articulação da rede, que era o Pai PJ fazia, isso aqui faz.
e faz, né? E também dentro da Sejusp criaram-se também uma coordenadoria para cuidar desse tema e articular com a rede, né? Então, levava a pessoa para um hospital psiquiátrico, né? No momento de situação mais grave, de crise, não é? Depois dava para ela o tratamento adequado. Quando sentia que era possível modular a medida, e mesmo tratando-se de pena de reclusão, os juízes aqui de Minas, em especial, passaram a modular. E o Tribunal de Justiça aqueceu assim, e o próprio STJ. Isso. Então, eu temo, com relação a essa medida, é que não se decrete a medida de segurança pela falta de estabelecimento. E aí vai acabar sendo o paciente condenado. judiciário fica preso, condenado, sabe, Orion? Isso é um risco. É um medo. É um risco. Medo que eu tenho, né? Porque, na verdade, o paciente judiciário, muitas vezes, ele é condenado pelo problema de saúde que ele possui. Né? E o que fazer com ele? Ele precisa de tratar. E muitas vezes ele porque se envolveu num problema que o professor Rogério estava lembrando, né? Com o próprio familiar, com a mãe, com o irmão. A maioria tem esse tipo de problema. Não é verdade? Pela psicopatia, né? Recentemente, agora aqui em Belo Horizonte, se não me engano foi em Belo Horizonte, um rapaz matou a mãe. Porque supostamente Deus pediu para que ele matasse a mãe. Como é que você cuida disso? Né? Sabe? É psicótico. Você vê que é problema psiquiátrico gravíssimo. Ele vai ser absolvido se concluir que ele é inimputável comprovar isso. E vai ser aplicada a medida de segurança. Aí agora, recentemente eu estava conversando com o Fábio, que é o nosso secretário de saúde, e o Fábio já estava preocupado porque já houve a primeira rebelião dentro do sistema de saúde, colocando pessoas dessa natureza. Já houve queima de colchão. Então, quer dizer, isso nunca aconteceu no sistema. Isso nunca aconteceu, porque é um público diferente. Eu não estou dizendo aquele camarada que teve um surto psicótico, mas assim, ele supostamente não praticou nenhum crime, vamos dizer dessa forma. Isso. Ele teve o surto, né? Assim, não, claro, o paciente. Agora, há pessoas que realmente são violentas quando tem esse surto e praticam os crimes, né? São absolvidos, mas não deixam de praticar crimes. E esse é o grande perigo. Eu vou colocar onde essas pessoas? Doutor Faleiros, parece que o problema voltou para o senhor. Como GMF, você vai ter que fazer essa interlocução com o executivo para cumprir essa resolução enquanto ela não é derrubada, né? O senhor acha que essas pessoas realmente trazem risco para a sociedade? Porque tem muitos casos também de pessoas que foram até internadas ali sem sequer um laudo psiquiátrico. Um risco enorme. Eu estive em Brasília há poucos dias, nós levamos essa preocupação do secretário Greco, do nosso presidente Luiz Carlos, porque isto é inexplicável. Não tem mais condições de continuarem com este projeto de colocar os inimputáveis em liberdade. Isso é impossível. E os estabelecimentos de saúde, que não têm dependências específicas para recebê-los, vão ficar nessa situação de vulnerabilidade, a que o secretário Greco se referiu há pouco. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar o inimputável, doente mental que pratica crime, no sistema prisional, é óbvio. Né? A ordem jurídica não prevê isto. Tem que tratá-lo. Mas na forma em que este decreto, ou esta resolução, melhor dizendo, do CNJ pretende tratá-los, é perigosíssima. Nós, enquanto operadores do direito, eu sou operador do direito penal há quase 30 anos, não podemos admitir. Isso é um absurdo, porque, conforme o secretário Greco disse há pouco, Orion, a maioria dos inimputáveis não tem referência externa. As famílias são totalmente desintegradas e a maioria daqueles que já se encontram no sistema de recuperação nesses hospitais que denominam-se como manicômios judiciários, perderam as referências. Então, se eles forem colocados na rua, eles vão voltar a delinquir-se, inegavelmente. E a vulnerabilidade da sociedade tornar-se-á incomensurável. Nós não podemos concordar com isso. E até o risco dele próprio, né? Nesse sentido, assim, tem uma política social que é da criação de uma espécie de casa-lar, né? Onde até as pessoas recebem um determinado valor para cada uma dessas pessoas que deixaram o sistema para fazer a acolhida e manter no tratamento. Então, eu acho essa política sensacional. Ela precisa ser estimulada, né, professor? E ela chegar até essa pessoa que, quando estiver estabilizado, e se Deus quiser, todos tenham essa oportunidade, para que essas pessoas possam ocupar esse espaço de convivência. Porque a desinternação pura e simples é perigosíssima. E um detalhe, Luiz, essas pessoas que, quando passam para o tratamento ambulatorial, via de regra, eles abandonam o tratamento.
Exato. E aí, o que Eles não têm acontece? autocontrole. Por isso exatamente. a importância desses órgãos de articulação, Sim, né? sim. Como o PAI-PJ Sim, e tudo. sim. Nós temos a Agora, felicidade aqui em como Minas que nós Gerais. temos... Mas isso tem que ser um programa permanente. O PAI-PJ, por exemplo, ele Sim. vai atuar até no dia da extinção da punibilidade. E depois? Mas precisa de uma estrutura física de acolhimento. Precisa, Não sim. pode deixá-lo à margem. Eu acho que, no fundo, o CNJ, talvez ele como é uma norma nacional, né? Então, eu acho que ele quer evitar que essas pessoas fiquem esquecidas em estabelecimentos que outrora chamam de manicômio, professor. E, na verdade, são grandes prisões, Sim. né? Mas assim, o que é Que não, mais... que não acontece aqui, definitivamente, como o senhor lembrou bem. Particularmente, né? não falando como secretário, falando Sim. aqui como nós três somos juristas, falando como juristas. É um absurdo uma revogação, uma resolução revogar uma lei. Existe uma lei federal, que é o Código Penal, prevendo a internação. E não pode simplesmente uma resolução modificar o Código Penal. Que se faça. Esse é o projeto? Então, que o Congresso Nacional resolva a respeito disso, mas não o CNJ. E parece que o doutor Luiz Carlos se referiu que seriam as residências terapêucas, a implantação Sim. dessas Algo semelhante a isso. Pode ter uma outra denominação. Mas até nas próprias... É possível. Mas até nas próprias residências terapêuticas, esse é um público diferenciado. Então, assim, as pessoas que estão lá dentro não têm condições, muitas vezes, de lidar com a pessoa desse nível. Ele precisa de um certo isolamento. Exatamente. Né? Não tem Então, é muito complicado. Não é durante a simples. crise. Perfeito. Mas... Eu estou falando, o senhor ficou de comentar conosco aqui uma experiência que o senhor pretende até importar, não sei se foi isso, Não, essa de outro estado, sim, sobre sim. reinserção É uma experiência social. magnífica que o secretário Greco, juntamente com o governo de nosso estado, estão empenhados em conhecer mais profundamente e aprimorar. O secretário Greco disse há pouco que Minas Gerais está sendo alvo agora de uma medida fantástica, que é a implantação do sistema PPP, as parcerias público-privadas. E que em Santa Catarina nós estivemos recentemente com a equipe do secretário conhecendo o sistema de cogestão. Lá em Santa Catarina existem inúmeros estabelecimentos prisionais onde há uma parceria com a sociedade civil, notadamente com empresas, com empreendedores, e implantam unidades industriais. Eu estive, juntamente com a equipe do secretário Greco, recentemente, na comarca de Curitibanos, na Serra Catarinense. E ao chegar lá eu me deparei com algo que me causou uma profunda emoção de alegria, porque a primeira unidade industrial que nós nos deparamos dentro do estabelecimento prisional, ela produz 900 unidades por dia de colchões, camas e sofás, dentre outras 9 unidades que lá existem. Então é algo que causa um impacto positivo, Orion, extremamente significativo, porque lamentavelmente a maioria dos presídios aqui no Brasil são depósitos humanos. O preso fica na ociosidade, né? Ele não tem o que fazer, então não tem dignidade para resgatar a sua conduta conforme é a intenção da ordem jurídica. E lá em Santa Catarina nós pudemos perceber, e existem informações de que em outras comarcas lá possuem, o professor Luiz Carlos também conhece, e eu creio que ele esteve numa que eles produzem, por exemplo, vestidos de noivas, parece-me lá em Chapecó. Sim. São inúmeras unidades de vestidos de noivas, grinaldas, totalmente bordadas, feitas pelos presos. Me disseram que isso existe lá. Empresas que produzem roupas infantis de malha, que tem muito em Santa Catarina, com unidades fabris dentro de presídios. Então, é algo que causa um impacto positivo muito grande e que o secretário Greco, juntamente com o nosso governador, estão buscando como know-how para aprimorar o sistema que pretende se implantar aqui em Minas Gerais, quiçá em parceria ou talvez até, ou melhor dizendo, em cogestão ou até em parceria público-privada, né, secretário Greco? Sim, é algo assim que eu elogio e cumprimento com muito respeito pela vontade de trazer este know-how para Minas Gerais, porque eu pude constatar a grandiosidade do sistema que lá possui. Doutor Luiz Carlos, nessas medidas de natureza social, o senhor queria comentar a respeito Não, eu disso? só queria dizer o seguinte, né, que isso é muito importante mesmo, o trabalho é importante, remunerar os presos é importante, ajuda na manutenção da família, não perde os laços, tenta evitar com que os familiares vão para a criminalidade, tudo isso é muito importante, sem dúvida alguma. E eu me preocupo tanto, professor Rogério, que eu tenho feito umas aventuras ultimamente, sabe? Então a gente tem amigos aí no país inteiro, né? E tivemos, eu frequento sempre o Sebrae Nacional, né? O Bruno Quick está lá, o pessoal nosso aqui de Belo Horizonte, agora mudou a gestão, ótimo. E eu sempre chego no Sebrae com a seguinte semente:
precisa de vocês fazerem um grande projeto de cooperativismo social para o sistema prisional, para que o preso ele tenha uma cooperativa, sabe, Faleiros, que ele possa trabalhar ali dentro do sistema prisional, em qualquer uma das unidades. Eu vejo que o professor Rogério está muito preocupado em trazer de volta as cozinhas para dentro dos presídios. É um grande acerto, viu? Mais uma vez, meus respeitos por isso, mas precisa das pessoas ter uma remuneração. O cooperativismo no sistema S participa. Certo? O SES, o SENAC, o SESC formam a mão de obra. Mas eles querem isso. Mas eu digo assim, na articulação, porque a minha preocupação é quando a pessoa deixar o sistema prisional. Sim. Então, o Sebrae tem feito algumas experiências, por exemplo, da reciclagem do lítio das baterias do celular. Tá? E aí, através de uma cooperativa, aí a pessoal vem, trabalha com aquilo dentro do sistema prisional. E depois, quando ele sair, ele continua com esse mesmo ofício. Verdade. É possível fazer, nós aqui mineiros somos vocacionados para a culinária. Né? Então, de fazer ali as cozinhas industriais, pode fazer ali, não é? E eu sei do projeto do senhor, e tem nosso apoio lá dentro da PIEP, que o senhor deseja fazer aqui na Presídio Feminino. E depois, mas as moças, quando sair, elas precisam ser confeiteiras, elas precisam trabalhar nos restaurantes. E existe demanda para isso, professor. Mas através do cooperativismo social, às vezes eles vão encontrar esse espaço. Então fica deixando aqui, Orion, essa minha semente. Eu sou igualzinho um Don Quixote lutando aqui com esse aspecto. E aí eu fico chamando outros aqui para vir nos ajudar, porque eu acho que nós todos temos a mesma intenção, que é de fazer o sistema prisional cumprir o seu papel, cumprir o seu papel. E diminua a criminalidade. É fantástico, Luiz Carlos. E isso que o secretário Greco pediu para que nós verificássemos lá em Santa Catarina existe. Aqueles que não possuem aptidão para trabalhar na indústria, e lá são 9 unidades industriais, trabalham, por exemplo, na produção de suco de uva, o esmagamento de uva, tem o plantio de uva, porque eles têm 80 alqueiros lá em torno do presídio. Tem também a parte... Achei que você ia falar que era vinho. Produção de suco de uva. Mas pode também, porque é um suco integral, né? Lá a região sul produz muito. Não, claro. E aqueles que não possuem aptidão nenhuma para o trabalho, inclusive rural, são alocados em diversas prefeituras conveniadas na região e vão trabalhar diariamente na manutenção da limpeza pública nessas cidades. Então, sempre remindo a pena, um ganha-ganha, todo mundo está ganhando. E é uma coisa assim que realmente resgata a dignidade do preso, porque eles têm o horário a cumprir, né, na atividade laborativa, dormem bem. Acredito. A comida produzida lá é uma comida muito bem elaborada, né? Então é assim, algo que serve como modelo realmente de resgate da dignidade do indivíduo que está preso. Muito bem, senhores, já caminhando para a reta final, já que muitos dos senhores aí, com certeza, têm compromissos aí já agendados, eu queria ver com o secretário, já nessa reta final, de consideração final, o senhor incluísse aí para a gente uma informação a respeito das atividades laborativas, com qual método você está trabalhando até o final do mandato. Na verdade é o seguinte, atualmente nós temos em torno de 29% dos presos trabalhando e o compromisso aqui do nosso governo é tentar pelo menos chegar a 50% do público masculino. Do público feminino, nós já temos 75% das presas trabalhando. Então, assim, é possível, nós temos inúmeros projetos, o nosso portfólio de trabalho é enorme. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um projeto aqui chamado Liberdade em Ciclos. O que é esse projeto? Esse projeto, todo mundo tomou conhecimento de um absurdo que as meninas não iam para as escolas públicas por falta de absorventes. Então, o governo do estado teve esse insight, então nós já temos 2 penitenciárias femininas, dentro disso que você está dizendo, Luiz, disso de profissionalizar o preso no sistema para que ele possa fazer isso lá de fora. Nós já temos 2 unidades femininas produzindo absorventes que vão ser distribuídos gratuitamente nas escolas públicas. A meta nossa é distribuir para os 853 municípios. Excelente. Então, a gente já está ampliando esse projeto para outras penitenciárias também. Então, nós temos, por exemplo, hoje o calçamento com bloquetes. O sistema prisional já fez mais de 70 quilômetros de calçamento. O preso se especializou nisso, não só na fabricação, como no próprio calçamento em si, no assentamento dos bloquetes. Ou seja, durante o período da pandemia, só o sistema prisional produziu 8.500.000 máscaras. Foram distribuídas para todo o sistema de saúde em Minas Gerais. Então, todos aqueles que precisaram de máscaras durante a pandemia, o sistema prisional basicamente produziu. Então, é uma mão de obra que a gente tem. Se o empresário despertasse para isso, Faleiros,
Porque assim... É por isso que eu falo, é uma mão de obra... Exatamente. A cooperativa ia ajudar muito, Luiz. Não é? É uma mão de obra barata, é uma mão de obra que não falta. Então, por isso que nós estamos trazendo, né, e essa experiência aí que o desembargador Faleiros teve lá, né, no Espírito Santo, em Santa Catarina, nós, se Deus quiser, vamos trazer aqui para o nosso estado também. Muito bem. Doutor Faleiros, as considerações finais do senhor, gostaria que o senhor incluísse também sobre as tratativas de melhorias aí para o público LGBTQIA+. Perfeitamente, Orion. Estamos levando a cabo, neste momento, pretendemos concluir até meados de agosto, um levantamento em todo o sistema prisional de Minas Gerais da situação de todos os encarcerados que pertencem ao grupo LGBTQIA+, e também das mulheres especificamente encarceradas, e também dos migrantes. Tem uma resolução do Tribunal de Justiça, uma portaria, melhor dizendo, que nos determinou, nos incumbiu de fazermos este levantamento. Ele está sendo levado a efeito. Estamos trabalhando dentro do GMF e já temos muitas informações que apontam a verdadeira realidade. Então, para nós trabalharmos o problema existente, nós precisamos de nos deparar com o problema. Então, neste momento, estamos fazendo o levantamento. Já temos em mãos todas as informações das pessoas LGBTQIA+, de todas as mulheres encarceradas e dos migrantes. Não apenas os imigrantes, daqueles que vêm internacionais, que não são muitos, mas daqueles que vêm de outros estados, que têm outros costumes, outras tradições e que estão dentro dos presídios de Minas Gerais, para que nós possamos dar um tratamento devido, respeitando a individualidade e a condição de cada uma das pessoas que lá se encontram. Informações para gerenciar melhor. Para gerenciar, né? E para debelar eventuais problemas, não é, Orion? Doutor Luiz Carlos, as considerações finais do senhor que permitiu que a gente fizesse esse encontro bastante rico aqui, muito aprendizado, por favor. Quem permitiu foram os dois craques que aqui. Absolutamente. O doutor Luiz Carlos é um dos craques do sistema, né? É profundo conhecedor de catalisador. É nossa referência. Da boa generosidade. Eu fico alegre demais, queria agradecer muito a oportunidade e agradecer muito ao professor Rogério. Já tinha falado com ele diversas vezes que estava aguardando a visita dele aqui. Prazer. Poxa, e venha sempre, viu, professor? Obrigado, aqui é uma muito casa carinho. de debate, mas sei disso, viu? E a gente fica muito agradecido mesmo, porque a gente quer construir uma sociedade mais justa, quer oferecer dignidade às pessoas em privação de liberdade. Tenho certeza que isso te incomoda profundamente todos quando isso não acontece, né? Claro. Né? E eu queria dizer ao meu amigo aqui, o Faleiros, o desembargador Faleiros, eu queria só te agradecer muito, amigo, por tudo. Poxa, estou encantado com o seu entusiasmo aí, com a sua... para ver como que você já se engajou nesse projeto do GMF, né? Eu tive minhas passagens por lá, passei também pelo DMF, conheço essa turma toda aí. Né? E a vida é feita de relacionamentos. Aliás, sou portador de abraços, inúmeros abraços de todos para você. Você é extremamente querido lá no CNJ. Obrigado. Né? E a vida é feita disso, dessa generosidade, dessa troca de amizade, sabe, Orion? Eu digo que a maior riqueza que a gente tem é de ter um amigo e poder compartilhar os amigos com os outros amigos, né? E tem gente que gosta de ser egoísta, ficar com os amigos só para eles, né? Mas não é nosso caso, principalmente num tema como esse. Que é mais importante é isso, é a gente saber, olha, tem fulano que já passou por isso, Beltrano já passou por aquilo, né? E olha que experiência. Poxa, e olha que vocês dois estão passando por tantas... Porque nós julgamos, né? Sim. O professor Rogério Greco já esteve lá no Ministério Público. Sim, claro. Ofertando as denúncias, fiscalizando, nós enquanto operadores. Foi o primeiro juiz da causa, né? Quando eu ofereci. Julgamos, mas não basta isso, né? Sim. Condenamos, isso. Mas agora nós temos que atuar também nesta humanização. Doutor Mário Ottoboni tem uma expressão, uma fala dele muito assim, saudosa, né? Todos sabem da minha ligação com ele, né? E aí o professor Mário, criador das APACs, né, dizia o seguinte: o juiz precisa de ter a tranquilidade ao julgar de saber para onde a pessoa vai. Não é? Para que ele possa dormir e ficar tranquilamente. Eu acho que é essa humanidade que nós todos esperamos. Perfeito, é o que esperamos. Né? Desde o primeiro juiz da causa ao juiz derradeiro. Tá certo? Tá certo. Obrigado, gente. Eu conversei aqui então com o desembargador José Luiz de Moura Faleiros, que é supervisor do Grupo de Monitoramento
e fiscalização do sistema carcerário e das medidas socioeducativas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com o secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Rogério Greco, e com o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. E discutimos aqui sobre esses desafios dos sistemas aí prisional e socioeducativo, visando aí a humanização da pena e reinserção social daquelas pessoas que cometeram algum tipo de crime. Muito obrigado, senhores, pela presença. Foi um prazer recebê-los aqui no podcast. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito bem. Valeu, Orion. E você que quiser rever essa entrevista, vá ao nosso canal no YouTube e deixe lá seus comentários, sugestões serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.